Irmãos, graça e paz. Quero externar aqui aos meus amados irmãos o meu anseio, o meu desejo de retornarmos a este lugar. Tenho certeza que o que paira agora no coração de cada um, servo de Deus, é o mesmo desejo que está no coração do pastor, de voltar ao templo. Porém, a prudência nos leva a esperar, e nós prudentemente estaremos esperando mais um pouquinho para que as autoridades liberem. Porque eu sei que alguns irmãos até me procuraram: pastor, quando vai voltar? Irmãos, eu queria voltar com a liberação das autoridades. Por quê? Porque se por acaso a gente abrir e acontecer de vir um caso, a igreja vai ser indiciada por isso, e a culpa cairá sobre o líder da igreja. Então espera mais um pouquinho, né? Está tudo assim vazio, mas em breve, em nome de Jesus, né, nós estaremos prudentemente nesta casa, adorando ao Senhor mais uma vez, certo? Paciência, que vai chegar o dia. Estamos ansiosos, mas em nome de Jesus vai chegar o dia. Amém? Deus abençoe a todos. Mais uma vez diante de Ti, com a responsabilidade tão grande de transmitir a Tua palavra. Tu conheces, Tu me sondas, Tu sabe do meu coração como se encontra diante de Ti. Eu te peço que através deste vaso, através deste servo, a Tua palavra possa fluir e encontrar abrigo em cada coração, em cada vida, e que esta palavra possa trazer a certeza de que em breve a bonança vai chegar, no nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, este é o texto que estaremos trazendo a palavra nesta noite, e esta palavra que eu trago é esta: a bonança vai chegar. Eu creio que a bonança vai chegar. Queridos, quando nós analisamos este texto e os textos correlatos com o mesmo, nós encontramos que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos para irem para o outro lado, enquanto ele ficaria em terra firme. Quando diz para o outro lado, é que eles entrariam no barco e aí partiriam para o meio do mar. Nós podemos ver pela ótica humana que era simplesmente uma ordem. Podemos ver pela ótica humana que era simplesmente alguém dizendo: vai para o mar, vocês são pescadores. Não. Quando nós olhamos pela ótica espiritual, bíblica, teológica, cristocêntrica, nós percebemos que Jesus queria dar lições, ou uma lição especial, vamos singularizar, uma lição especial aos seus discípulos, aos seus seguidores. E a lição não seria uma lição teórica, mas seria uma lição prática, onde os discípulos estariam passando por um momento de angústia,
um momento de assombro. Jesus sabia do que ia acontecer, porque Ele é onisciente, e Ele sabia o porquê estava mandando. Os discípulos não sabiam, mas uma grande lição viria. Irmãos, às vezes Deus nos ordena fazer alguma coisa e a gente obedece à ordem de Deus. Porém, quando obedecemos à ordem de Deus, levanta-se um vento forte, como foi o caso aqui, e nós ficamos pensando: mas Deus, como o Senhor pode nos dar uma ordem, tirando-nos da tranquilidade da praia, da terra firme, e levar-nos para um centro, para um epicentro de um maremoto? Por que isso, Senhor? Aí vem os questionamentos pessoais, humanos, para com Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas assim como Jesus mandou os discípulos para o meio do mar, onde haveria um grande maremoto, às vezes o Senhor nos conduz a um momento difícil, a um momento de tristeza, a um momento de dor, mas pode ficar tranquilo, que nada mais é do que o Deus soberano que exerce autoridade sobre nossas vidas, com propriedade, porque Ele nos comprou, somos propriedades dEle. Ele nos conduz para nos trazer grandes lições. E quando nós saímos do epicentro de um maremoto, de uma dificuldade, de uma pandemia como essa, nós vamos sair com lições que servirão para o restante de nossas vidas. Quando Jesus ordenou, Jesus subiu ao monte para orar. Jesus mandou eles para o meio do mar e agora sobe para orar, porque Jesus era intercessor. Jesus está, como hoje, à direita de Deus, intercedendo por nós. Talvez na oração ele colocasse: Senhor, os discípulos que, meu Pai, os discípulos que Tu me deu, Tu me deste, Senhor, vão passar agora por este momento. Talvez os discípulos obedeceram e seguiram para o meio do mar. E diz a palavra que ao cair da tarde entraram no barco e foram para o meio do mar. Para onde Jesus está te mandando? Para onde Jesus ordenou para tu ir? Você pode até pensar: mas meu Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor ordenou que eu passasse por uma provação, por um deserto, por um momento de dificuldade. O Senhor que te envia em meio à dificuldade, Ele com certeza não vai te deixar sozinho. Ele vem ao teu encontro. Então diz a palavra que nós lemos, que vendo-os, você vê que está no plural, vendo-os, Jesus, a dificuldade que eles estavam tendo de remar, eles estavam sentindo dificuldade de remar, porque o vento era forte, uma dificuldade grande de remar. O vento era contrário, forte e contrário. E aí, já à noite, tentando sair daquela situação, sem conseguir, na quarta vigília da noite, sabe o que é isso? Depois de remar muito, das 3, a quarta vigília, das 3 às 6 da manhã, cansados, afadigados de tanto remar e sem sair do lugar. Jesus às vezes permite isso, que venhamos entrar no maremoto, pegar os remos, remar e não sair do lugar.
fazer tudo o que é possível aos olhos humanos e não conseguimos sair do lugar. Mas fique tranquilo que quando isso acontece, na quarta vigília da noite, Jesus virá ao teu encontro. Ele veio ao teu encontro. Ele veio ao encontro dos discípulos. E diz o texto que eu foquei bem, o versículo 51. Ele subiu no barco para estar com eles. Quem? Os discípulos. Jesus não deixa ninguém, na hora de uma dificuldade, de uma luta, de uma dor, de uma provação, de um maremoto, de ondas fortes, de ventos fortes, de vendavais, de tempestade, Ele não deixará os seus discípulos sozinhos. Ele veio ao encontro andando sobre as águas, e diz o versículo que eu frisei: Ele subiu para o barco para estar com eles. E o que ocorreu? O vento cessou. Se o vento cessou, veio grande bonança. Aleluia. E é esta palavra que eu trago nesta noite. Estamos sim vivendo um momento de maremoto, um momento de dificuldade, de dor, de angústia, de provação. Como diz o hino que nós cantamos, o mar está revolto, as ondas estão trazendo pavor, os céus estão cobertos de trevas, de enfermidade, de morte, de espírito de morte, de vírus, de famílias enclausuradas em suas casas, com máscaras, com luvas, com medo, um pavor muito grande que assola a humanidade. E a gente olha e vê o barquinho das nossas famílias, o barquinho pessoal, enfrentando esse momento tão caótico e tão deprimente. Mas é isso que Deus fala comigo para transmitir ao seu coração: acalma a tua alma, acalma o teu coração, acalma o teu pensamento. Fique tranquilo que Jesus está vindo sobre as águas e Ele vai entrar no barco. E Ele entrando no barco, cessou o vento forte e houve grande bonança. Mas, queridos, a bonança ainda não chegou, a bonança ainda não veio. Tem muita gente ainda remando, tem muita gente ainda trabalhando para ver se sai de determinada crise, de determinada circunstância. Tem muita gente assim. Mas eu quero trazer aqui, irmãos, 5 coisas rápidas, porém notórias, e que deve ser observada pelo povo de Deus nesse momento que remamos e não saímos de lugar nenhum. Sabemos que estamos vivendo um momento de maremoto, a humanidade, o mundo inteiro, e olhando primeiramente para o nosso Brasil, nós estamos vendo um grande maremoto, um grande vento forte, uma grande tempestade que está assolando o barco. Então o que eu quero trazer nesta noite, antes da bonança chegar: primeiro, aplume as velas do seu barco. Aplume as velas do seu barco. O que é isso, pastor, que o senhor está dizendo? Irmãos, as velas, aquele pano de lona que vai sobre o barco, é ele quem gera a força para o barco andar. É ele que gera as condições para o barco seguir. E este barco, a vela, precisa do vento, que tocando nas velas, vai fazer com que o barco ande, com o barco vá adiante. Aplume suas velas, erga suas velas, hastie suas velas,
Sabe por quê? Porque quando você fazer isso, hastear as velas do barquinho da sua vida, o vento soprará sobre ele. Não é um vento similar ao vento do maremoto, mas é a brisa de Deus. O vento soprado, o Espírito, virá sobre as velas, e o barquinho vai andar, o barquinho vai andar, o barquinho vai navegar em direção certa. Não deixe as velas arriadas. Quando nós arriamos as velas, o vento de Deus vem e passa, e nós continuamos no mesmo lugar. Mas se as velas estão hasteadas, o vento vai soprar sobre elas, vai gerar força, vai gerar o dínamo, o poder, e o barquinho vai andar. E se vai andar, aleluia, ele vai chegar num lugar onde não há maremotos, num lugar tranquilo. É preciso aplumar as velas, é preciso hastear as velas. Você fazendo a sua parte, o Senhor garante o soprar do vento sobre essas velas. E não é um vento qualquer, é o vento que vem do céu, é o vento de Deus, é o soprar do Senhor que virá sobre as velas de cada barquinho, de cada família, da igreja e da sua vida. Aplume as velas. Alguém falou uma certa vez e disse o seguinte: o pessimista, ele reclama do vento, mas o otimista, ele ergue as velas. Erga as velas, meu irmão. Deus garante o soprar sobre elas. E se o vento de Deus bater nas velas, nós vamos sair dessa situação que nós nos encontramos, porque esta é a vontade de Deus. Mas o interessante é a segunda coisa: cada barquinho à vela, ele leva dentro dele 2 remos. 2 remos. Por quê? Porque em caso oposto ao do texto lido, tem momento às vezes que falta o vento para o navegante. Falta o vento. E sem o vento bater nas velas, o barquinho vai ficar parado. Então, tendo os 2 remos ali, o que vai acontecer? Ele vai pegar os 2 remos. Não tem vento, então passa para um companheiro, ou ele mesmo sozinho, e ele vai remando. Ele vai puxando com as suas mãos, ele vai remando, e o barquinho continua andando, ou navegando, mesmo sem ter o vento. Mesmo sem ter o vento. Queridos irmãos, você hasteou a vela, mas por enquanto não está tendo vento. Olhe para dentro do barco. Tem 2 remos que o Senhor colocou em nossas mãos, para nós remarmos com fé, com autoridade, com força, crendo que o Senhor nos dará força para remar, força para ir avante, força para continuar, força para navegar neste mundo, neste momento turvo e de dificuldade. Quais são esses remos? É o remo da palavra. Quando nós pegamos o remo da palavra, brota força nos nossos corações. Quando nós pegamos o remo da palavra, vem a força de Deus sobre nossas vidas. Quando nós pegamos o remo da palavra, nós passamos a acreditar nas promessas. E quais são as promessas de Deus? Para quem está enfrentando maremoto, dificuldade, Ele fala conosco e diz: há um porto seguro, há uma terra firme. Continue remando na palavra. E o outro remo? O outro remo é a oração. Quando nós pegamos o remo da oração, marcamos aí meia-noite para orar. Tem pastores orando meia-noite. Eu canto hino no zap dos pastores, diz: tá na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Eu canto lá, depois eu venho para o DAPIB e canto. Irmãos, o que é isso? É que o momento é difícil, é de luta, é de dificuldade, é de provação. Nós temos o remo da oração, irmão.
E esse remo tem dado graça à igreja, tem dado força à igreja, e a igreja tem caminhado, tem navegado nesse momento turbo. Não abra mão, não está vindo vento, não está chegando vento, a vela está parada, não está vendo soprar de vento sobre ela. Pegue os remos, irmão, pegue os remos. Na força desses remos nós iremos chegar a um lugar seguro, a uma terra firme, onde haverá abundância. Mas há uma terceira coisa. E qual é a terceira coisa? Como nós estamos falando sobre barco, sobre velas, sobre remo, muito diferente dos iates de hoje, diferentes dos navios de hoje. Então a terceira coisa eu posso chamar de bússola. Se fosse para um navio, chamaríamos de quê? De GPS, que dá no mesmo. Ambos apontam a direção. Irmãos, Deus colocou em nossas mãos, em nossos corações, em nossas vidas, um espaço onde nós ouvimos a voz de Deus. Deus fala na consciência do homem, Deus fala na consciência do crente, Deus fala diretamente aos salvos, mensagens que Ele não fala com o ímpio. Não, para o ímpio Ele nos usa para pregar para eles e dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que esse mundo vai ser destruído. É o que nós pregamos, o que o Senhor internaliza em nossos corações para transmitir. Mas com o salvo não. O salvo, o Senhor tem um canal ligado à mente do homem. Paulo diz isso, que nós temos a mente de Cristo, e essa mente de Cristo está ligado com o céu, e do céu vem os sinais do GPS. A voz de Deus em nossa consciência é o GPS, e Ele fala diretamente para nós: siga em frente, não olhe para o lado, nem para o outro, não olhe para trás, não olhe para baixo, olhe para frente. É a voz de Deus em nossa consciência, é o GPS celeste falando, indicando o caminho que nós devemos seguir. Ora, se eu tenho velas aplumadas, se eu tenho 2 remos, a palavra e a oração, se eu tenho esse GPS de comunhão com Deus, eu não vou morrer em meio ao maremoto. Não vou. As ondas não irão me tragar, as ondas não irão tragar a igreja, as ondas não irão desfazer a família, não, pelo contrário. Essa onda desta pandemia, muito triste, é verdade, mas nós vamos tirar lições dela, como Jesus mandou seus discípulos para o meio do mar, e eles voltaram com a grande lição. Quando nós passarmos esse momento de epidemia ou de pandemia, nós sairemos com lições para respeitar mais o ser humano, lições para se colocar em pé de igualdade e saber que todos nós somos iguais, lições para zelar pela comunhão, lições para amar mais a família, lições para valorizar mais a casa de Deus, lições para guardar mais um tempo do seu tempo para estar com o Senhor, lições para amar a casa de Deus, como disse Davi: eu amo a tua casa e alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas há uma quarta coisa interessante: velas aplumadas, remos nas mãos, GPS dirigindo, mas há um momento que nós precisamos de um descanso. E qual é a quarta coisa? É a âncora. Todo barco tem de ser a sua âncora, por menor que seja, porque a âncora traz segurança, traz um momento de descanso.
Você navegou, e aí você joga a âncora, o barquinho fica parado, o barquinho fica assegurado. Por quê? Porque ele está afincado em terra. A âncora segura o barco. Queridos irmãos, nesse momento de tanta dificuldade, de tanta provação, esteja seguro na âncora da fé. Aleluia! A âncora da fé nos leva a ter segurança. A âncora da fé nos leva a ter paz. A âncora da fé nos leva a descansar. O que é descansar? É crer, é acreditar, aleluia, que o Senhor está no controle de todas as coisas. A fé é a âncora que nos leva a esperar seguramente no cumprimento das promessas do Senhor para nós. Use a sua âncora. Está cansado? Use a âncora da fé. A âncora da fé nos traz segurança e refrigério na hora das lutas, das dificuldades e das provações. Amém? Mas a última coisa, antes de se entrar na bonança, a última coisa, que adiantaria nós termos aplumado as velas para receber o vento, termos o remo ou os remos dentro do barco? Que adianta ter o GPS, aquilo que vai nos guiar, aquilo que vai nos orientar? O que adianta ter um momento de âncora de fé para descansar a nossa alma, descansar a nossa vida, se nós não tivermos a quinta coisa? O que é? O piloto, ou o timoneiro, ou o guia do barco, ou o dirigente do barco, alguma coisa desse porte. Que adiantaria? Os discípulos estavam em meio a maremoto. Eles poderiam aplumar as velas, eles poderiam pegar o remo, eles poderiam ser guiados pelo GPS das experiências de pesca que eles tinham, eles poderiam jogar a âncora, mas o que adiantaria? Não veria a bonança, não veria a bonança, se Jesus não tivesse chegado como piloto da embarcação. Não haveria. Se Jesus não tivesse chegado naquela hora, não adiantaria nada, porque sem a presença de Jesus, nós não somos nada. Nada nós somos. Diz o texto que eu li, o versículo 51, subiu no barco, quem? Jesus. Era como ele estivesse dizendo para aqueles discípulos: eu estou chegando, para a partir de agora, vocês se renderem totalmente sobre o meu comando. Eu sou o capitão do barco, então fique quieto, porque tudo agora é comigo, tudo agora é comigo. E o Senhor então tomou a direção, e quando ele tomou a direção, os ventos fortes começaram a se acalmar, começaram a se tornar em brisas, e daqui a pouco veio o vento tranquilo e calmo. Por quê? Porque o capitão de nossas vidas, o Senhor das nossas almas, entrou no barco. Minha irmã, meu irmão, família PIB, se você está vivendo um momento como esse, talvez acima daquilo que todos nós estejamos vivendo, saiba disso. Jesus está entrando no barco, o piloto está chegando, o comandante está chegando, e se ele entrou no barco como entrou no barco, tudo agora é com ele. Isso quer dizer o quê? Entrega a direção da tua vida para Jesus, entrega a direção do teu barco para o Senhor, entrega a direção da tua família para o Senhor, confia nele, e ele irá fazer tudo
tudo para a glorificação do seu nome. Eu quero concluir voltando à palavra, voltando ao tema. Vai chegar a bonança. Vai chegar a bonança. Tenha paciência, irmão. Tenha esperança. Aplume as velas. O vento vai soprar sobre elas. Pegue os remos. Seja orientado pelo GPS do céu. Descanse na âncora da fé. E entrega o comando do barco ao condutor, ao piloto, ao Senhor. Entrega. Porque a bonança vai chegar. Eu vou cantar a última estrofe, que fala exatamente que a bonança vai chegar, ou chegou. O que eu posso dizer é que os discípulos saíram dali e foram para a terra firme. Para a terra firme. O que é terra firme? É o lugar de bonança. O barquinho não naufragou. O barquinho chegou em terra firme. Em terra firme. A bonança é garantida e ela vai chegar. Cantaremos a última estrofe do hino 328. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. Meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o jeito do mal, das águas não podem amar tragar, que leva ao Senhor pelo céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sossegai, irmãos, sossegai. Sossega, a bonança vai chegar. E Deus em Cristo diz amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Receba aqui a bênção. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todos, hoje e sempre. Amém. Receba aqui o abraço virtual, porém sincero, do nosso pastor. Certo? Paciência, que vai chegar o dia. Estamos ansiosos, mas em nome de Jesus vai chegar o dia. Amém? Deus abençoe a todos.